todos com a paz do Senhor. Glória a Deus por essa oportunidade, né? Poder retornar a celebrando ao Rei. Eu já quero louvar a Deus pela vida do pastor Vanderlei Carceliano, né, que nos fez o convite. Deus abençoe os pastores, o Ministério de Louvor. Uma bênção. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por gentileza. Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 41 e 42. Louvado seja Deus. Lucas 10, 41 e 42, que diz: E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E também João capítulo 11, versículo 25. João 11, 25, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Sei que vocês estão vivendo aí dias de milagres, e isso é maravilhoso. O pastor conversara comigo e falou acerca deste projeto bonito e que tem tido muitos resultados. E eu fiquei com a incumbência de falar sobre essa história maravilhosa, bela, linda, que é a de Lázaro. Interessante, irmãos, é que eu sou bem xarope para a Bíblia, né? A gente fica cavucando muita coisa, porque é bom sempre a gente lembrar do início de tudo. Tudo tem um início. Apesar da gente olhar para a Bíblia e Gênesis capítulo 1, verso 1, né, no princípio criou Deus, né, a gente sabe que o início real de tudo foi na eternidade. A história diz que alguém tenta ser semelhante a Deus e nessa tentativa faz como que uma afronta contra o próprio Deus. Então este ser ele é extirpado com a terça parte dos anjos e lançado na terra, a Bíblia diz. Nos livros de histórias do mundo, ciência, Big Bang, meteoro caindo, matando os dinossauros, destruindo a terra e lá vai. Mas para nós que servimos ao Senhor, a gente sabe da história. Interessante é que depois dessa queda, você vai ver que a Bíblia vai dizer que havia trevas sobre uma face do abismo, mas que o Espírito de Deus ele se movia, ele caminhava, ele flutuava, ele tinha liberdade, ele ia para onde ele queria, ou seja, era uma luz linda no meio de um monte de trevas. Depois disso a história diz que Deus agora vai construir tudo que há na terra, e ele vai usar palavras de ordem para isso acontecer. Ele vai dizer: haja luz, e vai haver luz. Haja expansão do meio das águas, e as coisas vão fluindo. Ele vai dizer: terra, produz animais, aves, e as coisas vão acontecer. Depois dessa construção humana, Deus agora parte para o mais importante, que é a coroa da sua criação, o homem. A Bíblia diz também que Deus ele vai liberar praticamente uma palavra de ordem, mas essa palavra vai para ele mesmo. E para quem está do lado, diz a Bíblia, que é o alfa, o ômega, o início, o meio e o fim. E que antes que tudo isso aqui existisse, ele já existia. Então Deus agora libera uma palavra. E o interessante é que a palavra vem com uma profundidade grande. Deus olha e diz: façamos o homem a nossa imagem. E lembra da afronta? Alguém tentou ser semelhante. Deus agora vai devolver uma afronta. E Deus vai dizer: olha, façamos o homem a nossa imagem. E o detalhe principal: semelhança. Que era tudo que Lúcifer queria.
Mas agora Deus vai construir um homem. Deus vai construir uma criatura diferenciada. Que logicamente Deus sabe que é pecador, falha, errante, vai haver a queda, vai acontecer muita coisa. Mas a Bíblia diz que os anjos adoram e ele permanece do mesmo jeito. Mas quando a gente adora, há um rebuliço na eternidade. Então somos criatura perfeita, se assim posso dizer. Eu, depois que aprendi essas coisas, pastor Edson, comecei a respeitar ainda mais o ser humano. Porque aprendi que dentro de nós, irmão, tem um pedaço de eternidade. Existe um pedaço de eternidade dentro de mim e dentro de você. E você olha para a eternidade, você olha para a escrita, você olha para a história, e quando Deus vai formar o homem, ele pega do pó da terra. E quando ele forma, é só um boneco de barro. Só que esse pedaço de eternidade vai vir do próprio Deus. Porque a Bíblia diz que agora ele vai soprar um fôlego de vida. E olha que interessante, quem está soprando é eterno. Ou seja, tem eternidade dentro de mim e dentro de você. Você crê nisso? Você recebe? Porque animal morreu, acabou, irmão. Lembra o que a Bíblia diz? Terra produz animais, aves, répteis. Mas a gente é diferente. Temos esse pedaço de eternidade. Interessante é que depois da construção, você percebe que vai acontecer a queda do homem. E isso vai causar uma lacuna gigante na eternidade. Porque até então, quando Deus constrói o Adão, ele tem uma intimidade, ele tem um elo. As tardes que ele visita Adão são as melhores possíveis. Então há um elo, há uma intimidade. E Deus ama essas coisas. Era tudo o que ele queria. Só que quando a queda acontece, Deus ele perde esse elo. Deus perde essa intimidade. Porque a história diz que o pecado vai se aflorar. E o pecado ainda é a única coisa que traz dissensão entre a gente e Deus. Vivemos uma temporada complicada para servir o Senhor. Porque há quem diga, eu confio em quem? Em quem eu devo confiar? Será que é de Deus? Só que nós entramos também na pessoa do Espírito Santo, que é aquela que nos ajuda a entender quando vem ou não vem. Hoje, para mim, pode vir voando, igual o Superman. A gente não cai mais nessa. Porque o Espírito Santo ele está aí para nos ajudar a não ser enganado, a não ser ludibriado. Para depois no final a gente ficar como eu fiquei muitas vezes, se o Senhor me amasse, o Senhor faria, mas ouvi, mas não aconteceu. Então depois dessa queda o elo se quebra. E você percebe que na história bíblica, Deus ele vai tentar de todas as maneiras reatar esse elo com o homem. Ele vai mostrar o seu poder, com o único intuito, quanto mais poder eu mostrar, mais a raça humana vai querer ficar perto de mim. E eu vou implantar o meu projeto, e as coisas vão acontecer, e eu vou reatar esse elo de novo. Então Deus ele vai abrir mar, vai mandar fogo do céu, vai abrir o chão para engolir inimigos, mas ele não vai conseguir, irmão, trazer a raça humana para ele como ele queria. Eu perguntava ao Senhor esses dias, nessa palavra, e Deus falou para mim, meu filho, o meu maior sonho é reviver as tardes que eu tinha com Adão. Porque era um elo de intimidade gigantesco. E é tudo que Deus queria, reatar, ter o elo de novo. Só que ele não vai conseguir. E você vai perceber que ao longo da história, Deus ele praticamente vai deixar a raça humana por um tempo. A história diz que é 400 anos sem usar ninguém, sem levantar ninguém, sem profeta, sem profecia. Parece que Deus de verdade enjoou da raça humana, deixou de lado e não quer saber. Só que você vai seguindo a história, você vai perceber que Deus ele não desistiu. Porque é o verso que diz, olha, ele amou o mundo de tal maneira. E aí vai aparecer a pessoa de Jesus Cristo. Interessante é que Jesus, quando ele vem com um propósito único. Ele vem com uma rota certa. E a rota é a do Pai. Reatar um elo perdido. Reaver de volta a intimidade.
Quando você olha lá na frente o véu do templo se rasgando, é o maior sinal de que o elo está voltando. Só que você entende que quando Jesus ele vem, a história diz que Maria está grávida, ela vai visitar sua prima Isabel, e ela não sabe que Isabel está grávida. Mas quando ela se aproxima, ela vai cumprimentar Isabel com a paz. A Bíblia diz que quando Isabel recebe a paz de Maria, a criança que estava no ventre dela começa a saltar. E a Bíblia diz que imediatamente o Espírito de Deus, ele pega Isabel. Interessante é que o Espírito de Deus, ele está aparecendo, porque na outra barriga está Jesus de Nazaré. Passa-se os anos, ele vai crescendo, se fortalecendo em sabedoria, diz a Bíblia. E quando há uma festa no templo, a festa da Páscoa, interessante é que os pais levam Jesus para lá. E há uma grande multidão, uma grande multidão. Eles participam da festa, e quando eles estão indo embora para casa, a mesma multidão está indo pelo mesmo caminho, uns de carroça, de carruagem, de jumento, de a pé, a maioria, mas estão voltando para casa. Na mente de José e Maria, Jesus está com eles. Só que quando todo mundo vai se dissipando para sua casa, sua aldeia, seu valado, eles percebem que agora só está os dois no caminho. E um olha para o outro e diz: cadê Jesus? E o outro diz: perdemos ele. A história diz então que agora eles vão voltar caminho de parente, perguntando. Imagine a vergonha, irmão. Jesus está aqui? Não. Vai se passar um longo tempo. E quando eles estão se aproximando do templo, Jesus está lá com 12 anos, rodeado de doutores, sendo questionado e questionando, respondendo a tudo. E quando a mãe olha para ele e diz: filho, estávamos te procurando, você subiu. O menino de 12 anos olha e diz: eu não fui nem a um, nem a outro lugar. Eu vim aqui para resolver os negócios do meu pai. É um propósito, é uma rota. Então você entende que vai haver a lacuna de 18 anos, quando Jesus faz 30, vai começar a sua chamada, que mudaria a minha história e a sua, e vem mudando. Interessante é que depois que ele é batizado, ele vai ganhar 12 homens para perto dele, 12 ruins, 12 pessoas que a gente olha e diz: não vai. Mas ele sabe como mexer nos corações. Ele sabe como trabalhar na minha e na tua vida. Talvez você entrou aqui pensativo, dizendo: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? E eu vim aqui para te dizer que Ele espera tudo e mais um pouco. Que muitas das vezes nós temos ouvido muito um evangelho no telinha, aonde tipo, olha, pode ficar tranquilo, vai chegar. Mas quem sofre para conquistar sabe que não é só sentar e esperar. É fazer por onde as coisas acontecer. Nós vemos um dilema gigante no nosso país. Porque se prega isso: olha, quem tem promessa não morre. Olha, a promessa vai chegar. Olha, calma, a promessa, como se a promessa fosse tudo na nossa vida, irmão. Só que eu conheço pessoas que estão há anos na igreja. E é perigoso você chegar perto de pessoas de muitos anos. Dependendo dela, ela vai te matar espiritualmente. Porque é normal você ouvir: olha, eu estou aqui há 30 anos, Deus me prometeu que ia me usar e até agora nada. É o que mais a gente ouve hoje. Quando alguém se desvia da presença do Senhor, que você vai visitar, a pessoa diz logo de cara: eu ouvi tanta coisa, mas nada aconteceu. Nada aconteceu. Só que eu tenho aprendido com o Senhor, que as promessas, quando elas são feitas, junto com elas, vêm pedidos. As promessas também nos pedem as coisas. Por exemplo, Deus falou que vai me usar na palavra, mas a promessa está me pedindo alguma coisa para se cumprir isso. E o que a promessa pede? Que ore, que consagre, que renuncie, que busque intimidade, que queira mais do que você. Porque tem um monte de gente acomodado, irmão. Tem gente querendo viver o sobrenatural, mas não faz por onde esse sobrenatural se aproximar.
Não é como um conto de fadas que daqui a pouco, aconteceu, olha, o milagre veio. Não, irmão, é guerra, é busca. Eu entendo, eu sofro, apanho, gosto de apanhar de Deus. Porque quando a gente apanha dele, a gente aprende a andar e reconhecer mais ainda quem ele é na nossa vida. Eu aprendi e estou aprendendo sempre que eu posso até ter a promessa, mas se eu não andar do jeito que ela me pede, ela jamais vai chegar perto de mim. Mas eu procuro fazer por onde. E quando você procura fazer por onde, você entende dentro de si, mesmo que quem está ao seu redor diga, é impossível isso acontecer. Não, isso aí não, no dias de hoje, mas quando você está fazendo por onde, no fundo da sua alma, você entende que vai acontecer a qualquer momento. E Deus vai surpreender muita gente ao seu redor. Levante a sua mão que eu quero profetizar para você. Eu já vou chegar no Lázaro. Estende a mão para quem está do seu lado aí, com muito carinho. Diga assim com a sua voz, eu profetizo essa noite que vai ter banquete, vai ter festa, vai ter som de alegria, vai ter conquista. Mas de vez em quando, diga para esse irmão, de vez em quando, vai ter beirada de cama, lágrimas caindo, joelho no chão, e o céu se abrindo dentro do quarto para Deus se revelar para você. Você crê nessa palavra para dar um glória? Então Deus, ele está formando as pessoas que estão com ele. Jesus está formando. Interessante é que eles andam, come, bebe, vê milagre, mas não conhecem Jesus de verdade. Você percebe que ao longo da caminhada com Jesus, Pedro, irmão, o mais maluco de todo, desaforado, doido, briguento, andou armado 3 anos e pouquinho ao lado de Jesus, e a prova foi arrancar a orelha do soldado Malcolm. Meu pensamento é pequeno demais, pastor, mas para mim aquela espadinha não era para Malcolm, era para Mateus. Era para Mateus. Porque se você olhar para a história, Mateus era o desafeto de Pedro, irmão. Pedro, quando saía para pescar com a sua comitiva, porque ele era um empresário de pesca, ele sim pensava em pegar bastante peixe, mas ele também pensava, poxa, nós vamos ter que suar hoje bastante, porque logo vai aparecer Mateus o traíra com a comitiva de cobrador de imposto, e a gente vai ter que olhar para a cara dele e dar o nosso suor para ele. Então imagina o ambiente, Mateus andando e Pedro só olhando com aquele olhar tipo assim, vigia senão eu te pego. Porque andava, bebia, comia, via milagre, mas não conhecia Jesus, irmão. Lembra o que Jesus vai dizer? Pedro, vem aqui. Pedro diz, o que está acontecendo? Satanás pediu para se andar na tua vida hoje. Já estava andando há mais de 2 anos ao lado de Jesus e o diabo queria Pedro. Porque Pedro estava dando lugar para o diabo. Lembra da outra oportunidade que vai sair da boca de Pedro? Eu irei até a morte contigo. Aí Jesus olha e diz, sai-te daqui, Satanás. Então você percebe que tempo não quer dizer muita coisa. O que manda é a intimidade. Lembra de João? Quando Jesus ele ressuscita e Pedro olha, Jesus diz, tu me amas? Tu me amas? Ele diz, eu te amo. Jesus vai dizer como ele vai morrer. Enquanto você é novo, você vai para onde quer ir, Pedro. Mas quando envelhecer, vão te pegar e vão te levar para onde você não quer ir. Pedro morre feio. Ele ainda glorifica a Deus na sua morte. Quando ele está deitado na haste, olhando para os céus, e vão levantar a haste junto com ele, ele olha e diz, opa, tem um pedido a fazer. E o Senhor diz, o que você quer? Vire a cruz de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer igual o mestre. Só que quando Pedro ouve essas palavras de Jesus, ele olha para João, que de todos, irmão, é o que mais se achegou. Não pela encostada de cabeça no peito, muito mais do que isso. Porque quando Jesus ele vem com a rota de reatar o elo, você percebe que ele age com um amor intenso às pessoas. Ele se apega às pessoas. Aí entra aquela palavra, ele se moveu de íntima compaixão. É porque Jesus sentia essa necessidade também
de reatar esse elo. E aí você percebe que ele não fica contando rota para os discípulos. Nós vamos fazer isso, vamos chegar na casa de Jairo, vou pegar a menina pela mão, vou chamar ela pelo nome, ela vai ressuscitar, não. Tanto é que quando o mensageiro aparece, e você já se perguntou, como que o mensageiro achou Jesus, irmão? O mensageiro de Marta e Maria? Você imaginou? Como que ele ia achar Jesus? Jesus estava andando para lá e para cá. Não tinha GPS, iPhone, celular, não tinha nada disso. Já se perguntou? Como que ele conseguiu achar Jesus? É porque aonde Jesus passava, ficava uma rota de milagres, de testemunhos. Então ele chegava num lugar, o povo estava festejando, e ele dizia, o que está acontecendo? Jesus passou por aqui. Ele ia para outro lugar e dizia, olha, aconteceu alguma coisa aqui, eu estou vendo um rebuliço na cidade. Pois Jesus passou por aqui, ele cuspiu ali, e o milagre aconteceu. Só que quando o mensageiro chega, ele já chega com uma palavra um pouquinho forte, diz, olha, aquele que tu amas está enfermo. E a resposta de Jesus é, eu já vou. Interessante é que o mensageiro vai voltar para entregar. E a expectativa de Marta e Maria ela é grande, assim como a nossa. Costumo dizer que eu sou o cristão mais frustrado do mundo, irmão, com Deus. E um crente disse assim, como assim você é frustrado? Prega todo dia, ganha alma, e você é frustrado? Eu digo, irmão, porque eu oro agora e quero agora, e ele não dá. E eu acabo me frustrando. Porque o que eu quero agora e acho que é bom para mim, no olhar de Deus, não é para agora. Ele vai preparar meu coração primeiro, para quando chegar o milagre, eu não ficar focado naquilo que eu já recebi, mas continuar focado nele, porque dele vem muito mais do que eu quero. Você pode dizer para esse crente aí, tem coisa boa para você ainda. Não, estende a mão para esse irmão aí, vamos. Assim, ó, de profeta, diga, tem coisa boa para você ainda. Diga, mas Deus vai te chacoalhar aqui essa noite. Não, vou falar. Profetiza assim, ó, estende a mão assim, ó, para esse irmão. E diga para ele, eu profetizo que a partir dessa noite vai ser difícil até para dormir. Diga para esse irmão, por quê? Porque Jesus vai te acordar como me acorda. Como é que ele te acorda, pregador? Rola na cama, cai de joelho, que eu quero abrir o céu para te mostrar o que tem por dentro e te usar para aqueles que estão ao seu redor. Porque a Bíblia diz que antes dele fazer, primeiro ele vai revelar. Só que ele só vai revelar para quem está perto. Ele só vai revelar para quem busca intimidade. Tem gente que se contenta só com glória a Deus e aleluia. Não, eu quero sentir ele ao extremo. Quero estar na rua e sentir ele, no Uber e sentir ele, dentro de um mercado e sentir ele. Porque coisa boa, irmão, é saber onde você está pisando. Coisa boa é saber aonde você está andando. Coisa boa é saber que você nunca está sozinho. Que às vezes quem está ao seu redor pode te abandonar. E a gente vive um tempo que as pessoas estamos juntos, conta comigo. Mas na hora que a ribanceira estoura, não tem ninguém perto de você. Aí você dobra o joelho. E aí você sente a presença de Deus chegando por perto para dizer, você não está sozinho. Vamos conseguir. Então, interessante é que Jesus ainda vai ficar 2 dias onde ele está. E quando ele resolve ir, ele vai pegar os discípulos mais uma vez. Ele vai dizer, olha, o nosso amigo Lázaro dorme, eu estou indo para despertar ele do sono. E um dos discípulos olha e diz, mas Senhor, há pouco queriam te apedrejar até a morte. E agora o Senhor vai voltar. Aí aparece o Tomé dizendo, nós vamos com ele para morrer? Só que Jesus ele vai revelar um pedaço da rota. Ele vai dizer, olha, o nosso amigo está morto. Eles entendem por um pouquinho, mas eles já estão acostumados a ver milagres. Só que eles não sabem como vai ser o milagre, de que maneira será. A gente não tem essa noção. Segure a mão de quem está pertinho de você. A gente não tem às vezes muita noção de como será, porque a gente só está focado, não, vai acontecer.
Mas o jeito a gente não sabe. E quando a gente cria uma expectativa, eu acho que vai ser agora. Deus segura, só para a glória ir para Ele. Diga para esse irmão, Deus quer te levantar aqui essa noite, Lázaro. Diga, Lázaro, Deus quer te levantar mais um pouquinho aqui. Diga, essa noite, as faixas que te prendem de viver o sobrenatural, elas vão cair por terra nessa noite. Diga para esse crente, Deus vai surpreender muita gente através de você. Não, você não está entendendo. Diga mesmo, Deus vai surpreender muita gente através de você. A tua casa não está perdida, a tua família não está perdida, os seus negócios não estão perdidos, porque Deus fala essa noite, vou te tirar das faixas, para você viver o que realmente eu tenho para você. Porque é difícil mesmo servir ao Senhor. Lembra que eu disse que eu estou sempre aprendendo? Quanto mais eu mergulho na presença do Senhor, menos seres humanos ficam perto de mim. Porque nem todo mundo está no mesmo propósito. Normalmente as pessoas te caçam pelo que você tem. Eles ficam perto de você pelo que você pode dar a eles. Mas quando você precisa, não tem um cheiro, não tem um abraço, não tem uma palavra de incentivo dizendo, você vai chegar. Só que o céu é ao nosso favor. E aquilo que eu não posso fazer, a Bíblia diz que Ele pode. A causa que eu não consigo obter, Ele pode fazer o recurso chegar. Aquilo que está trancado para mim, o meu joelho pode fazer a mão dele abrir, escancarar. Que vanarra súbia. Só para o nome dele ser glorificado através da minha história e da sua. Eu não sei como é que você adentrou por essas portas aqui essa noite, talvez pensativo, não. Amanhã vai começar tudo de novo. Mas o que a gente planta agora, reflete no decorrer dos dias. Então eu saí de casa cheio de vontade de dar espaço para o Senhor nessa noite. Porque eu sei que quanto mais espaço eu dou para Ele, mais Ele faz acontecer aquilo que Ele tem de projeto para mim. Então você entende que quando Ele se aproxima, Marta, ela vai já chegar. Porque tudo começa lá com o convite de Marta, lembra? Senhor, entra. Há um convite para que Jesus entre na casa. Começou com Marta. E quando Lázaro morre, Jesus está indo, é ela a primeira que vem. E ela vem com todo aquele papo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus começa a dizer, teu irmão há de ressuscitar. E ela vai dizendo, eu sei, no último dia. E Jesus vai dizer, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. O legal é que a Bíblia diz que ela vai chamar Maria em segredo, irmão. Só que na história, você não percebe Jesus dizendo, chama Maria. Não. A Bíblia diz que Marta vai chamar Maria em segredo. Sabe por que aconteceu isso? É porque Marta, no primeiro encontro, ela estava preocupada com as coisas. Mas lembra o que a Bíblia diz? Maria escolheu a boa parte, que não seria tirado dela. Porque a Bíblia diz que enquanto Marta estava correndo, ela estava sentada aos pés de Jesus. E quando a gente está aos pés, irmão, o milagre pode não acontecer na hora, mas ele chega na hora que a gente mais precisa. Não acontece na hora que eu quero. Senhor, eu preciso agora. E ele segura um pouquinho, porque ele sabe até onde eu e você suporta. Diga para esse irmão, pode se descabelar. Diga para esse irmão, pode se jogar no chão, fazer pirraça, ameaçar. Eu já fiz tudo isso, irmão, não dá certo não, hein? Tô eu lá no monte orando, revoltado, puxando o mato com a mão e dizendo, Senhor, não me ama, vou parar, hein? Aí o Espírito Santo vem e fala, vai devagar, hein? Senão vai doer mais ainda. Porque Deus sabe aonde nos pegar, com o único intuito
extrair de mim o melhor que a gente tem, a melhor adoração. Não aquela meia boca, porque alguém pediu para você dar glória. Dá um glória aí, não. Aquela que sai de dentro, que você sente que é Deus falando. Que você percebe que o ambiente está diferente, que a atmosfera está diferente. E aí o Espírito Santo acha uma brecha aí na tua alma, e ele te pega, te abraça, e você não suporta, e começa a glorificar ao Senhor, porque você entende que há uma ação sobrenatural de Deus aqui. Você crê nessa ação sobrenatural de Deus? Pergunta para esse irmão, você crê nessa ação sobrenatural de Deus? Se coloque de pé. Segure a mão desse crente aí. Alguém falou para mim que eu tinha liberdade. Aperte a mão desse irmão aí. Aperta firme. Você, dá a volta ali. Deus ama gente esforçada. Que diz assim, Senhor, eu estou fazendo, mas ninguém está dando ibope nenhum. Eu estou fazendo, mas acho que eu não vou fazer mais porque o negócio não está andando. Acho que o problema é eu. Deus diz, não se deve parar na primeira tentativa. Ainda mais quando você é vaso de Deus. Não é sobre se amostrar, sobre querer aparecer. Deus já te conhece. É como você disse, queria alcançar muitas almas, Senhor. E vai acontecer isso. Me ajuda aqui. Aperte a mão desse irmão e diga, você está aqui ainda? Fica perto dela aqui, por favor. Que o Senhor quer levantar ministérios aqui nessa noite. Eu também choro sentado na privada. Entendeu? E Ele nos ouve. É como tu disse, fala comigo. Ele fala. Porque Ele é fiel e vai continuar sendo fiel ainda que a gente não seja. Ainda que sejamos limitados. Mas Ele ama a nossa limitação. Porque quando a gente não consegue ir mais, Ele pega a gente na mão e diz, eu vou contigo. Eu vou garantir o que é seu. Diga para esse irmão, posso orar por você aqui? Diga, você deixa? Porque tem gente aqui muito preocupada, irmão. Eu também tenho um monte de BO. Um sonho impossível. Mas quem sabe Deus pode realizar. A Bíblia diz que aquilo que eu não posso, Ele pode. O Senhor que cura está aqui essa noite. E às vezes não é membro que Ele quer curar, membros exteriores. É dentro. Diga para esse vaso, eu quero orar por você. Diga para esse irmão, eu quero orar por você. E Jesus vai me usar para você aqui hoje. Porque o que é teu ninguém vai tirar. A gente fica sem sono porque Deus deixa. Mas tudo o que Ele falou a teu respeito está de pé, diz o Senhor. É que passaram a perna na minha casa, pregador.
Eu confiei demais. O Senhor diz: tem uma porção dobrada te esperando do que foi tirado. Porque tu é vaso, mulher. Deus diz: eu recebi a tua campanha particular. Não te respondi porque queria ver como você ia brigar comigo. Mas recebi, diz o Senhor. Porque a autoridade que Deus te deu é maior do que você imagina. Ah, quase ninguém dá nada por mim. O céu está olhando e está dizendo: vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu minuto, e ninguém vai parar o que o céu tem para fazer. Eu queria te desafiar aqui. Eu tenho alguns minutos. Se você sentir de vir aqui, Lázaro, eu quero orar por você. Eu não sou Jesus, mas eu quero orar por você.